Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e agora nós vamos ver qual é o assunto da nossa aula de número 44. Hoje nós temos revisão e avaliação. Então vamos à revisão. Bom, nesse momento nós vamos recapitular alguns conceitos que nós aprendemos ao longo dessa unidade. Vamos começar falando sobre as fontes de energia renováveis e não renováveis. Como você sabe, a energia precisa vir de alguma fonte, mas ela está contida aí no nosso dia a dia na forma de energia elétrica, na forma de energia para movimentar os carros, como os combustíveis, por exemplo. E a gente precisa saber de onde vem essa energia. Ela vem aí de fontes que podem ser classificadas como renováveis ou não renováveis. Então, como você observa, as fontes de energia são recursos dos quais podemos extrair a energia utilizada nas mais diversas atividades. A energia solar, por exemplo, é obtida a partir do sol, uma vez que ela é uma fonte energética. Então, você observa aí, por exemplo, essas placas solares, que são capazes de absorver a energia solar e transformá-las em energia elétrica para o consumo de uma residência, por exemplo. E aí, com base na sua taxa de consumo e no seu tempo de reposição no ambiente, podemos classificar as fontes de energia em renováveis e não renováveis. Então, a gente vai ter aí uma taxa de renovação que ela pode ser em um curto espaço de tempo ou em um prazo um pouco mais longo. E aí, por isso, a gente diz que ela pode ser renovável ou não renovável. E a gente vai entender aí as diferenças entre elas. O primeiro exemplo aí, olha, a gente vai falar sobre as fontes de energia não renováveis. São aquelas que não podem se renovar num curto espaço de tempo, que requerem algumas condições da natureza que não dá para a gente replicar ali, dentro de um laboratório, por exemplo. Então, o primeiro exemplo aí que nós temos é o carvão mineral. Atualmente, o principal uso do carvão mineral é na geração de energia elétrica em usinas termoelétricas. E esse carvão ele vai ser gerado no subterrâneo do nosso planeta. Então, vai ser gerado ali sob condições de calor, de pressão, bem específicas. E aí a gente vê uma utilização dele que são nas usinas termoelétricas, que vão gerar energia através do calor, Então, essa daí é uma fonte de energia considerada não renovável, E o exemplo foi aí o carvão mineral. O próximo exemplo é o petróleo e o gás natural. Então, assim como o carvão mineral, os derivados do petróleo e o gás natural são utilizados como fonte de energia para a geração de usinas elétricas e termoelétricas e combustíveis para veículos como gás de cozinha, entre outros produtos. Então, o petróleo, que vai ser também aí originado de um combustível fóssil, ou seja, ele vai ser formado a partir da decomposição de matéria orgânica, porém ele já foi formado aí há milhares e milhares de anos e ele é comumente utilizado aí para a fabricação de combustível, como o óleo diesel, por exemplo, que abastece os carros, a gasolina, Mas o gás natural também pode ser utilizado, vem aí das mesmas fontes, E ele pode ser utilizado, por exemplo, como o gás de cozinha, Que vem aí do petróleo, e o gás natural pode também ser utilizado como combustível veicular, desde que esse veículo seja adaptado. Então, são também exemplos de fontes não renováveis de energia. E a gente avança aí para ver um pouquinho sobre isso, olha, os combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, eles possuem alta eficiência energética. Por isso, apesar de terem seus estoques limitados, ainda são amplamente utilizados em grande parte do planeta. Apesar de eles serem eficientes e eles terem aí o seu estoque limitado, as pessoas ainda utilizam porque eles têm uma eficiência energética bastante alta. Mas ele tem ali os seus agravantes, Tem aí os prejuízos da utilização desse tipo de combustível. Como você observa aí, olha, a queima desses combustíveis é responsável por liberar uma grande quantidade de gases tóxicos, principalmente o dióxido de carbono, que é conhecido aí como CO2, o que tem agravados impactos do efeito estufa. Por outro lado, alternativas de outras fontes energéticas,
consideradas limpas, são cada vez mais buscadas para tentar manter a eficiência energética e a preservação do meio ambiente. Então, apesar de nós utilizarmos essas fontes de energia não renováveis, né, saber que elas são eficientes, elas podem contribuir aí para o aquecimento global. Por isso que cada vez mais a gente precisa buscar fontes de energia que são renováveis, que são limpas, que não vão trazer prejuízos ao meio ambiente. E aí a gente começa a falar sobre elas. Então, quais são as fontes de energia renováveis, né? São aquelas que podem se renovar em um curto espaço de tempo que a natureza oferece aí, por exemplo. Então, o primeiro exemplo que nós temos é a água. Ela pode ser utilizada como fonte de energia, porque o movimento da água ele é considerado uma fonte de energia denominada energia hídrica. Você observa aí na imagem uma hidrelétrica, né, que é utilizada para gerar energia a partir desse movimento de água. Nós temos também o sol. A radiação solar pode ser considerada uma fonte de energia que pode ser aproveitada na forma de luz, né? Energia luminosa, e de calor também, porque ela pode ser transformada em energia térmica. Então é muito comum ultimamente nós vermos, né, placas solares, por exemplo, como nessa imagem, que captam essa energia solar e transformam em energia elétrica, né? Então, uma forma de utilizar aí uma fonte renovável de energia. E temos ainda o vento, a energia contida nas massas de ar em movimento, ou seja, o vento, ele é chamado de energia eólica. E nas usinas eólicas, o vento provoca a rotação das hélices que acionam geradores elétricos, produzindo energia elétrica. Então, o vento é uma fonte de energia renovável, como você observa aí nesses aerogeradores, né, que parecem cataventos gigantes, eles vão ser acionados e depois irão converter essa energia aí do vento em energia elétrica. E a gente tem ainda mais um exemplo, que é a biomassa. Então, a biomassa ela é constituída por matéria orgânica de origem animal e vegetal, e ela vai ser utilizada na produção de energia. São exemplos a madeira, a casca de arroz e o bagaço da cana. E a biomassa também é utilizada para a produção de biocombustíveis como o etanol, né? Então você tem aí como esse combustível ele é extraído, né, da cana de açúcar. Então a biomassa também é uma fonte de energia renovável, certo? E a gente ainda tem mais um exemplo, que é a fonte de energia que vem aí, né, do calor subterrâneo da Terra. Então você observa aí que a temperatura interna da Terra é o calor, né, que vem do interior dela, e ele é considerado uma fonte de energia denominada energia geotérmica. Nessas usinas geotérmicas, o calor aquece a água que infiltra no solo e vai transformar ela em vapor de alta pressão. E esse vapor é captado pelas usinas e transformado em energia elétrica. Você já deve saber, né, que dentro da Terra existe ali uma temperatura muito alta, né? Você observa aí, por exemplo, os vulcões que liberam essa lava, que é uma forma da gente observar esse calor aí interno, e também vai ser uma fonte de energia renovável para ser convertida em energia elétrica, né, utilizada aí pela população, por exemplo. Mas a gente viu aí algumas fontes, né, de energia renováveis e não renováveis. E como é que fica aqui a nossa região? Quais os tipos de energia nós produzimos aqui na região amazônica? Então você observa aí que nós temos a forma de produzir energia a partir de hidrelétricas, de termoelétricas, da biomassa, do óleo diesel e do gás natural. E a gente tem alguns exemplos, né, para falar aí sobre essa geração de energia. Nós temos a usina hidrelétrica de Balbina, que ela é uma hidrelétrica do rio Uatumã, localizada na parte nordeste do estado do Amazonas, e a sua localização fica sob a jurisdição de Presidente Figueiredo, né, ali um município da região amazônica também, do estado do Amazonas, né? Ela foi inaugurada no final da década de 80 e ela produz aí um pouco menos da metade de 250 megawatts da demanda energética de apenas um dos municípios, né, que é Manaus, aí faz parte dos 62 municípios do Amazonas. Então ela foi ali uma forma, né, de produzir energia aqui na região amazônica, porém ela gerou muito mais impactos ambientais do que trouxe de fato ali uma eficiência energética, né? Por isso aí que ela não consegue abastecer todos os municípios do Amazonas. A gente vê aí ainda as termoelétricas. Elas produzem energia a partir da queima do carvão, do óleo combustível e gás natural em uma caldeira ou pela fissão do material radioativo, como por exemplo o urânio. Então,
A gente tem aí a presença das termoelétricas, né, na região amazônica, que elas vão utilizar ou o carvão mineral, como a gente já ouviu, né, como já observamos, o óleo combustível, o gás natural. Então, todos esses combustíveis podem ser utilizados aí para aquecer essas termoelétricas. E aqui no Amazonas nós temos a usina termoelétrica de Iranduba, que é um dos exemplos, né, de produção de energia a partir de termoelétrica na região amazônica. Nós temos ainda outras formas de produção de energia aqui na nossa região, e uma delas é através do gás natural, né? Você já deve ter ouvido falar aí do gasoduto Quari-Manaus. Então, o que acontece? Esse gás natural, ele é a principal fonte de energia limpa da região. Você observa aí na imagem, olha só, que nós temos essa região lá do município de Quari, né, do estado do Amazonas, aonde existe aí a exploração desse gás natural. Ele foi gerado aí há milhões, né, ou milhares de anos atrás, né, nessa área aí subterrânea, e os pesquisadores encontraram, né, esse gás natural, que na nossa região ele é inclusive considerado de ótima qualidade, né? Então você observa agora, olha só, essa imagem aérea aí, né, desse local onde é explorado. Então existe ali usinas que vão extrair esse gás natural e vão distribuir para algumas cidades da região amazônica, por exemplo, Iranduba, Manaus, né, que é a capital aqui do Amazonas, e tudo isso vai passar por uma tubulação que é chamada de gasoduto. Então tudo isso, né, vai sendo explorado, tem sido explorado nos últimos anos, né, e é considerado uma forma de geração de energia limpa aqui no nosso estado, porque não gera grandes poluentes. Ele até gera alguns impactos, mas comparado com as hidrelétricas, com as termoelétricas, o impacto da exploração, né, e do uso desse gás natural, ele é bem menor, ele é reduzido, certo? E a gente vai ver aí outras formas de produzir energia aqui na nossa região, e nós temos como exemplo a energia solar. A energia solar, ela é utilizada já na nossa região, em alguns municípios, né, já possuem aí essas placas solares, e é uma forma de gerar energia limpa, sem causar grandes impactos aí ao meio ambiente. Então essas placas, né, chamadas fotovoltaicas, elas transformam a energia luminosa em energia elétrica, certo? Mas algumas regiões do nosso estado não têm ainda, né, essa eficiência na produção de energia, não conseguem aí ter acesso, né, a toda essa produção, seja por hidrelétricas ou por termoelétricas, e aí a gente tem como opção o óleo diesel. Você observa aí que o óleo diesel ele é utilizado na nossa região, né, porque uma parcela da população da Amazônia não tem acesso à energia gerada no Sistema Interligado Nacional, né, não vai ter acesso a essa energia que é distribuída aí no país. E aí as cidades e as comunidades inteiras dependem do diesel para a geração de energia elétrica, e aí podem estar expostas, né, a apagões, racionamentos, diante de um eventual desabastecimento de combustível, certo? E a gente observa um pouquinho mais sobre essa geração de energia aqui na nossa região. Será que ela causa impactos, né? Será que elas são realmente eficientes? A gente vai observar aí alguns exemplos das hidrelétricas. Nós temos aí a hidrelétrica de Belo Monte, né, que está localizada no Pará. A energia elétrica ela vai ser necessária, com certeza, para a nossa vida moderna, né, para o desenvolvimento socioeconômico de um país. No entanto, essa produção energética ela pode trazer sérios danos ao meio ambiente, né? E quais são esses danos que ela pode trazer? A gente observa aí, ó, que pode ser a destruição da vegetação natural, o assoreamento do leito dos rios, o desmoronamento de barreiras, a extinção de espécies de peixes, né, por interferência nos processos migratórios e reprodutivos, que é o fenômeno da piracema. Você observa aí na imagem, né, que os peixes eles fazem aí essa migração rio acima para se reproduzir, e quando tem aí a instalação de uma hidrelétrica, por exemplo, isso pode atrapalhar nessa rotina, né, desses animais. A gente vai ter uma redução das espécies, né? E com relação aí à perda da vegetação, né, o assoreamento dos rios, a gente tem esse esqueminha aí que ilustra muito bem, né? No ideal, no ecossistema que ele não foi mexido, existe a mata ciliar, que é essa vegetação aí ao redor do rio.
ela vai proteger o rio de esse solo, né, se descompactar e se desprender e ir para dentro do rio e gerar, né, esse assoreamento. Então essa mata ela é muito importante. Quando se mexe, né, nesse ecossistema, ele causa perdas da flora, da fauna aquática e também daquelas que são terrestres, né, nativas dessa região. Então a mata ciliar ela é muito importante para esse processo de preservação ali daquele rio, né, que é fonte de vida, fonte também de alimento para as populações que vivem ao redor, né, desse rio. E a gente observa um pouquinho mais sobre outros problemas gerados, né, pela produção de energia elétrica, né? No caso aí das usinas termoelétricas, diferente das hidrelétricas, né, elas podem causar problemas de saúde nas pessoas. Então a gente tem aí o surgimento de problemas respiratórios, né, como rinites alérgicas, bronquite, asma, tudo isso causado pelos gases liberados aí, por exemplo, o gás carbônico. E o meio ambiente também sofre, né, porque a gente vai ter aí a formação da chuva ácida provocada pela reação do vapor d'água liberado aí com o óxido presente na atmosfera. Então vai acontecer essas reações químicas. E aí quando há também, né, uma liberação daquela água que é utilizada para resfriar ali essas termoelétricas, a gente observa, por exemplo, olha só, que essa liberação de água aquecida nos rios, lagos ou mares vai alterar as condições ideais para a reprodução e sobrevivência das espécies aquáticas. E o consumo de grande quantidade de água para produzir o vapor necessário também vai ser aí prejudicial para o meio ambiente, certo? Então nós falamos aí um pouquinho sobre a geração de energia elétrica, né? Podemos rever aí alguns conceitos sobre isso, das fontes de energia renováveis e não renováveis e também dos impactos gerados por essas produções de energia, né, dos mais diferentes tipos. E essa energia elétrica que é gerada, né, ela vai ser usada no nosso cotidiano. E a gente vai observar um pouquinho sobre os circuitos elétricos, né, da forma como essa energia elétrica é utilizada. Então nós temos aí, olha, ligação de dispositivos como geradores, resistores, receptores, capacitores, indutores, interruptores, etc. Elas são feitas aí por meio de um fio condutor que permite a passagem de cargas elétricas pelos elementos do circuito. Vamos relembrar aí como é um circuito elétrico. Um circuito elétrico simples, ele vai ser aí utilizado, né, no nosso cotidiano. E essa corrente elétrica vai passar pelo circuito graças à aplicação de um diferencial de potencial elétrico produzido por uma fonte de tensão. Então, a nossa fonte de tensão aí, no caso, que vai gerar energia elétrica, no nosso exemplo aí é a pilha, vai gerar energia para que essa lâmpada venha acender, né? Ele também vai ser composto aí pelos fios condutores e pelo interruptor que vai fazer a interrupção aí dessa passagem de energia elétrica, se a gente desejar. E falando um pouco sobre a corrente elétrica, ela é o fenômeno físico em que os portadores de carga elétrica, como elétrons, são conduzidos pelo interior de algum material, né? Em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. Então, esse material são os fios condutores que levam a eletricidade, né, através aí desse circuito. E a gente tem diferentes tipos de circuito. A gente vai ter o circuito simples, onde a gente tem somente o dispositivo elétrico. E aí a gente tem como exemplo as baterias, né? Elas são sempre os mesmos elétrons que estão circulando dentro delas. Se não fosse assim, elas não conseguiriam receber energia logo depois de a ter fornecido. E a gente tem outros tipos de circuito elétrico, aqueles que são em série. Aquele em que existe uma associação, a partir dessa associação, os componentes ligam-se entre si na mesma sequência e na mesma direção. A gente observa aí o exemplo do pisca-pisca, né, que é um adereço aí utilizado muito, né, na época de Natal, é um exemplo de um circuito elétrico em série. E para a gente observar melhor, a gente tem também o circuito elétrico em paralelo. Existe uma associação onde a corrente elétrica se divide ao longo do circuito. Isso acontece para que haja tensão elétrica constante em diversos pontos. E como exemplo, a gente tem o circuito elétrico residencial, onde todas as tomadas existentes na casa têm de ter a mesma intensidade de corrente elétrica. Então, observe aí na imagem, olha, que nós temos, né, dois exemplos de circuitos elétricos. A gente tem aquele que é em série e o em paralelo,
Então, observem aí, olha só, tem a presença da lâmpada, né, que vai receber essa energia elétrica, tem o interruptor, tem os fios condutores e a gente tem a fonte geradora de energia, que no caso aí são as baterias, né, no nosso exemplo. Então, eles podem estar em circuito em série ou em paralelo, certo? E a gente viu aí um pouquinho sobre esses circuitos elétricos, né, que são amplamente utilizados no nosso dia a dia. E a gente vê também que existe, né, um consumo de energia elétrica dentro das nossas residências, dentro dos prédios, né, enfim. E a gente precisa saber como calcular esse consumo. É isso que a gente vai rever então. Olha só, o cálculo do consumo de energia elétrica, né? O cálculo dessa energia elétrica consumida pelos aparelhos, pelos eletrodomésticos, ele pode ser feito com base na potência e no tempo em que cada um desses aparelhos permanece ligado, de modo que a energia elétrica consumida seja calculada em quilowatt-hora. Então, observa aí essa medida, né? Que é quilowatt-hora, certo? E aí, para a gente lembrar o que é potência, é a grandeza física escalar medida em watts, né? A gente observa aí essa unidade de medida que é o watts ou watts, que está aí no W maiúsculo, né? Entre parênteses. Pode ser definida como a taxa de realização de trabalho a cada segundo ou como consumo de energia por segundo. Você observa aí que nós temos vários eletrodomésticos na nossa casa, na nossa residência, né, na nossa escola, e esses aparelhos eles consomem watts, ou seja, eles têm aí uma certa potência, né, para poder trabalhar. E a gente observa como, por exemplo, os ventiladores consomem aí 160 watts, televisores 120, carregadores de celulares 25 e geladeiras 220 watts. Tudo isso, gente, é a potência desses eletrodomésticos. Se a gente souber a potência desses produtos, desses eletrodomésticos, né, desses equipamentos eletrônicos dentro da nossa residência, é possível calcular quanto que a gente consumiu, né? Para isso a gente precisa de uma fórmula, então vamos relembrar qual é essa fórmula. Basta sabermos qual é a potência do aparelho, né? Nós já vimos que cada um vai ter a sua potência, bem como o tempo em que esse aparelho funciona. Então, segundo a fórmula, nós temos aí, ó, que o cálculo de energia elétrica é igual a potência vezes ΔT, ou seja, o intervalo de tempo de uso. Essa potência ela vai ser calculada aí em quilowatts, né? E o intervalo de tempo em horas. Para você visualizar melhor, você observa aí, olha, nós temos a fórmula, né, de uma outra forma diferente. Quando você tem a potência em watts, você pode multiplicar esses watts pelo número de horas e dividir por 1000 para você poder obter aquele valor em quilowatts, tá? Para poder utilizar ali naquela fórmula. E a gente vai relembrar aí um exemplo, né? Olha só, se você tem aí um televisor em casa de 32 polegadas, né? Vamos supor aí que ele seja uma TV LED de 32 polegadas, a gente vai utilizar a fórmula assim, né? Olha só, para tanto, vamos considerar que essa TV possui uma potência de 117 watts, né? Então, você vai transformar ela para quilowatts, que é só dividir por 1000. Então, você já tem ali o valor 0,117, que é utilizada por 5 horas por dia, né? Alguém passa ali 5 horas por dia assistindo aquela televisão. E aí, durante os 30 dias, como é que vai ficar, né, o consumo dessa televisão? Você vai aplicar esses valores aí na fórmula. Então, o P, que é a potência, você vai pegar aquele valor em quilowatts que você encontrou, né, de 117 quilowatts, multiplicar por 5, que é a quantidade de horas que você passa utilizando, e multiplicar por 30, que é o equivalente aí a um mês de uso. E como resultado, a gente obteve aí, olha, 17,55 quilowatts-hora. E agora, para a gente saber quanto que isso vai dar numa conta, né, de energia elétrica, qual é o valor em reais que nós temos que pagar? Para isso, a gente vai multiplicar pelo valor da taxa cobrada pela Companhia de Energia Elétrica. Então, seguindo aí o nosso exemplo, para sabermos o impacto desse consumo no preço da conta de luz, é necessário verificar qual a média do preço do quilowatt em sua fatura de energia elétrica. Você observa aí na imagem, olha, que existe um campo dentro dessa conta de energia elétrica que mostra qual é a taxa cobrada, né? Aqui no caso do nosso exemplo é R$
86 centavos por quilowatt. E aí você pega lá aquele valor encontrado, 17,55, multiplica pelo valor da taxa e aí você vai saber quanto vai ser pago, né, ao final do mês por essa fatura, por esse consumo de energia elétrica, né? Ou seja, nós revimos aí alguns conceitos sobre energia elétrica, sobre a geração dessa energia, que ela vem de fontes renováveis ou não renováveis, né? E a gente relembrou aí um pouquinho como fazer aquele cálculo do consumo de energia elétrica, certo? Então a gente fica por aqui e até uma próxima.